Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Uma igreja disposta, o pastor Wagner falou para mim, disposta a transformar vidas e corações. Atos, capítulo 3. Eu quero fazer uma meditação nesse texto hoje aqui com vocês. Atos, capítulo 3, do verso 1 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Uma igreja que transforma vidas e corações é uma igreja que pratica certas coisas à luz desse texto aqui. Pedro e João são os líderes da igreja, representam a igreja. Então eu quero falar 5 marcas de uma igreja que transforma vidas. Primeira marca, está aqui nesse texto. É uma igreja comprometida com a oração. A oração. O texto bíblico diz que Pedro e João iam ao templo para orar. E a oração das 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. Era a hora marcada para eles irem ao templo para a oração. Eles tinham essa disciplina de orar naquele horário, no templo, todos os dias, eles estavam na presença de Deus. Era um compromisso. Pedro e João eram homens que tinham sua oração pessoal, secreta, no seu quarto. Mas eles também tinham esse compromisso de ir na igreja, no templo, para buscar a Deus. Uma igreja que Deus usa, uma pessoa que Deus usa, uma pessoa que faz diferença, é uma pessoa que tem um compromisso de oração, que diz assim: eu vou orar, como Daniel. Por que Daniel foi preso lá? Porque ele tinha o compromisso de orar 3 vezes ao dia. Ele se ajoelhava, janela aberta, e orava. O que Deus quer fazer na nossa vida? A gente precisa saber através da oração. Tudo que Deus faz é através da oração. Eu comecei na minha igreja há 2 semanas um compromisso. Um grande número de pessoas assumiu um compromisso de orar 1 hora por semana. Fez um compromisso: eu vou orar 1 hora por semana pela igreja, para Deus trazer um despertamento e um avivamento para a igreja. Então muitas pessoas foram lá na frente. Tem um livro, eu ia trazer aqui, esqueci um livro que eu estou usando para dar o estudo lá, chama assim, A Oração Eficaz. É um livro sensacional sobre o poder da oração. Sobre uma igreja que precisa experimentar o poder de Deus, ela precisa estar orando, orando, orando. E aí, quando Jesus chegou em Jerusalém, expulsou os cambistas do templo, ele os expulsou em Mateus 21, o que ele falou? Ele falou o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, porém, a transformaste em covil de salteadores. Qual é o nome da igreja que Jesus falou? Casa de oração. Às vezes o que a gente menos faz no templo é orar. Às vezes a gente faz muitas coisas, conversa, canta, ouve sermão, mas a gente não ora. O templo é lugar de oração. E sempre foi lugar de oração. Quando Salomão construiu o templo, diz que ele fez aquele grande culto, aquele grande holocausto. Salomão se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e fez uma oração linda, 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 consagrando aquele lugar a Deus.
consagrando: Senhor, aqui é do Senhor esse lugar, e orou. Quando Salomão terminou de orar, diz que a glória de Deus encheu o templo, que nem os sacerdotes podiam ficar lá dentro, pela glória do Senhor que desceu naquele lugar. Nós precisamos orar para que a glória de Deus desça nesse lugar, para que todo mundo que entre aqui, o visitante, o perdido, o oprimido, a pessoa que está confusa, entre aqui e sinta que a glória de Deus está nesse lugar. Amém? O templo sempre é lugar de oração. Sempre é lugar de oração. A gente tem que ter um compromisso de orar. E esse desafio que eu fiz na igreja, para as pessoas orarem 1 hora, mas também de chegarem antes do culto, pelo menos 10 minutos antes, e se ajoelharem e começar a clamar antes do culto começar, para que Deus derrame a bênção e a graça dele naquele culto. A oração começa a fazer isso. Uma vez eu orei, eu ouvi a história de um pastor que tinha um grupo de oração, e ele orava antes do culto. E aqueles irmãos oravam, e aí na hora do culto o pastor falava: agora vocês que estão orando, vocês espalhem-se no meio do povo, porque tem um ali que está com o coração frio, você está com o coração quente, senta perto dele e derrete a geleira dele na oração. Enquanto o pastor está pregando, você está orando e abençoando a vida dele. Então aqueles irmãos que estavam em oração, sentavam em vários lugares no templo, para estar intercedendo pelo visitante, intercedendo pelo irmão com problema. Eles estavam ali, e a atmosfera, o ambiente do culto, carregado de oração do poder de Deus. Deus quer agir se a gente começar a orar. Deus vai agir se nós começarmos a orar e colocarmos um compromisso de oração, aqui em casa, em grupos, no templo. Esses irmãos aqui tinham um compromisso de oração, É uma história que eu gosto muito da Bíblia. Quando o rei Senaqueribe foi invadir Israel, cercou Jerusalém e falou assim: nós vamos destruir tudo. Nós já destruímos vários povos. Tinha um exército de 1 milhão de homens. Ele mandou uma carta para o rei Ezequias, dizendo: se entregue, senão nós vamos passar sobre Jerusalém, e não diga, Ezequias, que o Deus de vocês vai nos ajudar, porque eu já destruí os deuses de todos os povos. Não enganem, Ezequias, vocês, dizendo que o Deus de vocês vai ajudar. Ele mandou uma carta para o rei Ezequias, e o rei Ezequias pegou aquela carta e foi até o templo, se prostrou e falou para Deus: Senhor, olha o que ele está dizendo aqui, está escrito que ele vai nos destruir, que o Senhor não é Deus. E aí o Ezequias falou: é verdade, ele está destruindo muitos povos, mas agora, Senhor, ouve a minha oração e nos socorre. E Deus, pelo profeta Isaías, mandou dizer a Ezequias: eu ouvi a tua oração, e do jeito que ele está vindo contra vocês, eu, o Senhor, não foi contra você que ele afrontou, não foi Israel, ele afrontou o Deus vivo. Por isso diz o Senhor sobre Senaqueribe: porei um anzol na sua boca, e pelo caminho que ele veio, ele voltará, porque o Senhor se levantou contra ele. E depois daquela oração, Deus enviou um anjo no exército de Senaqueribe, que numa noite, o anjo do Senhor feriu 185 mil capitães do exército de Senaqueribe, que amanheceram mortos. E eles se levantaram e voltaram pelo mesmo caminho, apavorados. Quando Senaqueribe chegou no templo do seu Deus, o seu próprio filho matou ali. A oração de Ezequias fez com que aquele exército fosse embora. Tem um autor que diz: a bomba atômica em Nagasaki destruiu 45 mil pessoas, maior poder destrutivo do ser humano. Uma oração de Ezequias matou 185 mil pessoas. A oração é mais poderosa que a bomba atômica. Foi no templo orar. Então, quando a gente ora, Deus faz maravilhas. Amém? Vamos fazer um compromisso de orar mais, de orar e orar mesmo, e orar em casa, e orar na igreja, de orar no templo, orar pelas pessoas que entram, interceder ao Senhor no culto, antes, durante, depois. Vamos fazer um compromisso de orar mais, e Deus vai abençoar mais essa igreja. Amém? Segundo lugar,
A igreja que transforma é a igreja que vê e ouve o clamor das pessoas. Pedro e João estavam indo no templo, mas eles ouviram o mendigo ali. Eles viram o mendigo ali. Tem uma tradução que diz que Pedro olhou nos olhos do mendigo. Que ele ouviu o que o mendigo falou, dá uma esmola. Às vezes a gente não ouve a necessidade das pessoas. A gente não vê o que está passando nesse mundo. Às vezes a gente vive uma vida tão fechada, tão isolada, que a gente não percebe as pessoas que estão à nossa volta, que estão sofrendo, padecendo, necessitadas. Há pessoas que estão aí, ao nosso redor, e a gente não percebe isso, a gente não liga isso. Fala, essa pessoa está sofrendo, está necessitada, está precisando de alguma ajuda, e a gente não está atento. E aí também a nossa oração não tem que ser só por nós, tem que ser pelos outros. A gente tem que ouvir e trazer diante de Deus o sofrimento dos outros, a necessidade dos outros, aqueles que estão perdidos, que estão na escuridão, nas trevas, no pecado, no vício. A igreja tem que ser sensível. Qual é a necessidade? O que as pessoas estão precisando? Às vezes aqui dentro da igreja tem alguém que está necessitado do nosso lado, e a gente não percebe isso. Ouvir e ver e ouvir. Parar para ouvir o que elas estão precisando, colocar diante de Deus. Quantas vezes na nossa oração a gente intercede pelos outros? Quantas vezes a gente coloca diante de Deus a necessidade do outro, fala, fulano está precisando, ele está passando uma situação difícil, Senhor, olha e abençoa aquela pessoa. A gente ouvir a necessidade, colocar diante do Senhor, perseverar em oração. Quais são as necessidades, às vezes, de parentes nossos, amigos nossos, conhecidos, vizinhos nossos, que estão ao nosso redor, a gente não percebe. Pedro viu e ouviu o mendigo falando, por favor, me ajude, me ajude. Tem muita gente indo atrás de coisas erradas, porque falta a eles a luz da verdade, o conhecimento de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. A gente precisa fazer isso. Eu estou ministrando lá na igreja sobre oração, essa oração intercessória, e um dos maiores homens de fé na história chamava-se George Miller, o inglês. E ele tinha um diário de oração. E naquele diário ele colocava os pedidos e as respostas. E ele diz que ele já tinha recebido mais de 30 mil orações respondidas. 30 mil orações. E ele anotava as respostas. E ele diz que muitas que ele pedia, ele recebia no mesmo dia. Mas teve algumas que durou bastante, demorou muito para acontecer. Então ele escreveu lá no diário dele, que ele colocou 5 pessoas no diário para ele orar. 5 incrédulos, pessoas duras de coração. Ele colocou lá para orar. E ele começou a orar todo dia, ele orava por aquelas pessoas, todo dia. E ele disse que depois de 1 ano e meio, um daqueles se converteu. Ele falou, falta 4. E depois orou mais alguns anos, falta 4, falta 3, se converteu. Mas teve um, que ele falou, eu já estou orando há 54 anos por essa pessoa, todo dia. Você já orou 54 anos por uma pessoa, todo dia? Ele falou, todo dia eu oro por essa pessoa. E ele falou assim, ele ainda não se converteu, mas ele vai se converter, porque eu estou orando por ele. Que amor, que dedicação. Às vezes a pessoa à nossa volta, às vezes um parente, a gente tem um filho, um tio, um pai, uma mãe, um irmão que está desviado, que está fora da igreja, a gente não está orando por ele. Aí o George Miller morreu. No dia que ele foi enterrado, aquele incrédulo que ele estava orando, se converteu. Naquele dia, ele entregou a vida dele para Jesus, como resposta à oração daquele homem. Amém? Você está ouvindo às vezes o clamor de alguém que está longe de você? Quando eu me converti, minha mãe não era crente ainda. Hoje ela serve ao Senhor, ela, meu pai. Mas eu fiz um propósito, e meus irmãos também fizeram um propósito, eu vou orar todo dia pela conversão da minha mãe. E eu fiz, Senhor, não deixa eu dormir sem orar pela que a minha mãe se converta. Então às vezes tinha noite que eu dormia assim e não tinha orado, aí eu acordava.
Falei, não orei por ela. Aí eu ia orar e interceder pela conversão da minha mãe. Teve um tempo que eu e meus irmãos, meus 2 irmãos, os 3 mais novos, tinham se convertido, e teve um tempo que a gente fazia de segunda a sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, 6 dias de jejum pela conversão dos nossos pais. Um dia jejuava um, outro dia jejuava outro, outro dia jejuava outro, para que os nossos pais se convertessem. E os 2 hoje são crentes, servem a Deus. Meu pai, que foi alcoólatra boa parte da vida, se libertou, hoje serve a Deus. Resposta de oração. Então, vamos orar e ver e ouvir os outros. Às vezes alguém não está vindo mais na igreja, às vezes alguém falta, alguém está desviado, alguém está fraco na fé, ninguém percebe. Alguém tem que perceber, olha o fulano lá, vamos orar por ele, vamos visitar, vamos na casa dele, ele está doente. Às vezes a gente vai passando assim, não vai percebendo, e Deus vai colocar no seu coração, ore por ele, visite ele, ouça o que ele está sentindo e abençoe a vida dele, amém? A igreja precisa ver e ouvir, e às vezes a igreja vai crescendo, e a gente não vai vendo e percebendo as pessoas. Que Deus nos ajude a ver, ouvir e abençoar as pessoas. Terceiro lugar, uma igreja transformadora é uma igreja desapegada desse mundo. Pedro e João falou para eles assim, nós não temos nada, nós não temos nem prata nem ouro. Quer dizer, outra tradução na linguagem de hoje, o cara fala, eu não tenho nenhum centavo para dar para você, eu não tenho nada. A igreja que Deus usa, a pessoa que Deus usa é uma pessoa que é desapegada. Ela pode até ter, mas ela não é apegada às posses. A igreja não pode ficar apegada às suas posses. Não pode ser uma igreja que busca apenas isso, aquilo outro. Eu estava ouvindo, fui participar de um congresso, ouvi um pastor de El Salvador. Ele é pastor de uma das maiores igrejas do mundo. A igreja dele reúne, no domingo, 70 mil pessoas. É gente, não? 70 mil pessoas. Eu estava lendo o livro, contando a história dessa igreja, e ele disse que quando ele começou a igreja começou a crescer muito, de 300 foi para 500 pessoas, e daí a pouco não cabia mais no salão, o povo se reunia na calçada, ali fora, e ele começou a orar, a Deus, e ele falou, Senhor, nós precisamos de dinheiro, precisamos de dinheiro para comprar um templo grande, e ele começou a orar todo dia, Senhor, manda dinheiro, e aí um dia ele estava orando, aí Deus falou para ele, você está orando errado, ele falou, você está orando errado, você não precisa de dinheiro, não, você não precisa de dinheiro, eu falei, então o que eu preciso, Senhor? Deus falou, você precisa da minha presença, você precisa da minha presença. Se eu estiver com vocês, tudo virá, mas você precisa orar pela minha presença. Não perca o foco. O foco é Deus que você precisa. É orar para que o Senhor esteja nessa igreja, na sua vida, no seu coração, na sua pregação, no meio do povo. Você não precisa ficar correndo atrás de dinheiro. Busque a Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Aí ele levou o povo a orar e a adorar Deus. Ele chegou a alugar estádios, lá em São Salvador, alugou estádio no domingo, de futebol. E o povo encheu o estádio. Mas precisa buscar a Deus em primeiro lugar. Não fique buscando dinheiro. Ele vai dizer, não precisa de dinheiro, precisa de recurso. O que a gente precisa é de Deus. Eu falo lá na igreja. A gente precisa fazer isso, precisa buscar dinheiro, campanha. O que a gente precisa é de Deus. Se Deus abençoar, todos os recursos virão. Todos virão. O que a gente precisa é buscar Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, a palavra de Deus. A gente precisa ser rico do Senhor, cheio de Deus. Quando você tem Deus, Deus abençoa a obra dele. Esse George Miller que eu falei aqui, ele começou um orfanato. Crianças que não tinham pais, não tinham mães, não tinham sustento. Ele criou um orfanato, chegou um tempo que tinha 300 crianças lá. E o George Miller não tinha recurso financeiro, não tinha dinheiro. E ele fez um propósito com Deus, falou, Senhor, não vou pedir dinheiro para ninguém, só para o Senhor.
Eu vou colocar necessidade, e ele leu na Bíblia que dizia o seguinte: o Senhor, está lá no Salmo, o Senhor é o pai dos órfãos. Então ele se ajoelhava e falou: Senhor, está escrito que o pai dos órfãos é o Senhor, não sou eu. É o Senhor que cuida dessas crianças. Então eles estão precisando de alimento. Estão precisando de alimento. E é o Senhor que vai alimentá-los. Eu preciso do Senhor. E aí às vezes ele reunia aquelas 300 crianças para almoçar e não tinham o que comer. E ele falou: vamos dar graças pelo alimento. E não tinha alimento. Quando ele terminava de orar, alguém batia na porta do orfanato, trazendo comida, trazendo alimentos, e Deus suprindo a necessidade daquele lugar ali, porque Deus estava naquela obra. Amém? Quando Deus está numa obra, os recursos virão. A gente não precisa ficar apegado no recurso, apegado, eu preciso disso, eu preciso daquilo, fica correndo. Tem gente que começa a correr atrás do dinheiro e abandona Deus, abandona a oração, abandona a igreja, esquece do Senhor. Coloca Deus em primeiro lugar, buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O que é que a igreja precisa? O que é que a minha igreja lá, Maranata, precisa? Precisa de Deus. Precisa de um povo que ame a Deus, seja apaixonado por Deus, pela vida com Deus, pela oração, pela adoração, pela comunhão com Deus. O resto, Deus vai dar. O resto Deus vai dar. Marta e Maria. Marta, você anda agitada, se preocupa com muitas coisas, uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não te será tirada. Maria escolheu ter comunhão com Jesus. Comunhão com Jesus. Qual é a prioridade número 1 da igreja? Comunhão. Não se apegar. A igreja que se apega com patrimônio, com isso, com aquilo, fica correndo atrás disso, daquilo. Busca Deus. Comece a colocar Deus em primeiro lugar. Comece a orar, comece a adorar, comece a louvar, e Deus vai suprir em nome de Jesus. Amém? Não fica apegado lá, eu não posso, eu não estou apegado nisso, apegado naquilo, apegado naquilo outro. Que Deus nos livre disso. Quantos irmãos que eu já já conheci, quando estava na maior pendura financeira, estava apertado, estava com problema, era um homem ou uma mulher de oração. Já conheci muitos assim. Vinha lá orar, participava do grupo de oração, e orava, e buscava a Deus. Aí começou a melhorar, começou a prosperar. Aí a prosperidade fez, agora eu estou construindo uma área de lazer na minha casa. Aí constrói uma área de lazer, churrasqueira. Aí constrói, ô irmão, você não está vindo mais orar no culto? É porque eu estou muito cansado no domingo, estou fazendo um churrasquinho, tem uma piscina. Aí daqui o cara começa a melhorar, vou construir um rancho, aí no domingo eu vou para o rancho, aí eu não vou mais para a igreja. Não é? Já viu história assim? Eu já vi muito. A pessoa se apega e perde o centro é Deus. Foi Deus que deu, é bênção de Deus, mas não troque as coisas de Deus pelo Deus que nos dá as coisas. Não troque a bênção de Deus pelo Deus da bênção. Não se apegue, que as coisas aí não sejam empecilhos para a comunhão com o Senhor. Amém? Que Deus nos ajude a ser pessoas desapegadas. Ana, quando era estéril e era humilhada pela sua rival, e ela foi até o templo orar, e chorou diante de Deus, e Deus ouviu e lhe deu um filho, e ela consagrou o filho dela a Deus, Samuel. Quando o menino nasceu, depois que ele cresceu, ela pegou e trouxe e falou, está aqui, Senhor, é do Senhor, e consagrou ele a Deus, e ele foi morar no templo, como ela tinha prometido. Ela não colocou o menino como ídolo, o menino vai ficar, não, é do Senhor, eu pedi, o Senhor me deu, foi resposta de Deus, eu devolvo para Deus. Deus me deu uma casa, me deu um rancho, me deu um sítio, me deu um carro, é do Senhor, e é para a glória do Senhor. Amém? Que assim seja, que assim seja. Não fique apegado, não deixe o apego prender as pessoas, não deixe essas coisas atrapalhar. Obrigado. Não deixe, não fique apegado. Essa igreja tem que ser uma igreja desapegada. Amém? Quarto lugar. Obrigado aqui pela água. Uma igreja que transforma
que faz diferença é uma igreja que tem autoridade. Pedro e João falaram assim: olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que eles têm? Jesus Cristo. Qual é a riqueza da igreja? Jesus Cristo. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Eles falaram que eles tinham autoridade do nome de Jesus. Do nome de Jesus. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho que foi escrito. E é o mais curto. No Evangelho de Marcos não tem muitas palavras de Jesus, tem só ações de Jesus, que Jesus fez. Então Marcos vai apresentando Jesus. Quem é Jesus? Ele vai apresentando, então ele vai mostrando. Jesus é demonstrado pelo poder que ele tem. Então Jesus está andando num barco, o mar está agitado, o vento está forte, eles pensam assim, vai virar, vamos morrer. Jesus fica em pé, acorda, Jesus fica em pé, e Jesus dá um pito para o mar. E o mar era a força mais poderosa, e ainda é, que os pescadores temiam. Jesus fica em pé e fala assim: mar, fica quieto. Ele fala assim: quieto, mar. E o mar ficou quieto. Vento, acalme-se. E o vento acalmou. Aí os pescadores falam: ué, que homem que é esse, que tem poder sobre o mar e sobre o vento? Que poder é esse? Marcos está dizendo, Jesus tem poder sobre todos os poderes da natureza, sobre o mar, sobre o vento, sobre a tempestade, ele tem poder. Aí Marcos conta mais, aí Jesus chega num lugar, tem um homem endemoniado, o espírito mau grita: Jesus, filho do Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo. Aí eles veem que os espíritos maus têm medo de Jesus, saem gritando de medo de Jesus, e falam assim: que homem é esse, que quando ele chega, os demônios, a capetada vai embora, correndo e gritando. Aí passa mais um pouco, eles veem Jesus, a mulher está com febre, Jesus fala com a febre: febre, vai embora, e ela vai. Aí eles veem o coxo, o leproso, que não tinha cura, Jesus toca no leproso e o homem é purificado. Aí Jesus toca, o cego vê, o paralítico anda, e fala assim: esse homem tem poder sobre as doenças. Aí mais na frente ele vê a menina morta, Jesus ora, e ela vive, e fala assim: ele ressuscita até morto. Ele fala: esse homem é Deus, ele tem poder sobre todo o mal, sobre doença, sobre a natureza, sobre tudo. Ele tem poder sobre tudo isso. Aí, mais na frente, Marcos diz para eles: olha, Jesus ressuscitou, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, vão em meu nome, e em meu nome expulsem demônios, em meu nome vençam o mal, em meu nome exerça a minha autoridade, eu lhes dou a autoridade do meu nome. E Jesus deu para a sua igreja a autoridade do nome de Jesus. E Paulo escreveu em Filipenses: pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e desceu, e assumiu forma de homem, forma de servo, e se humilhou a si mesmo, que morreu numa cruz. Mas Deus o ressuscitou, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Qual é o nome que está acima de todo nome? O nome de Jesus. Para quem que Deus deu essa autoridade? Para nós. Eu dou para você a autoridade do meu nome. Quando você for pregar, quando você for falar, não fale no seu nome, fale no nome de Jesus Cristo. Todo crente tem essa autoridade, não é só o pastor. Todo crente tem a autoridade de orar, de abençoar, de repreender o mal no nome de Jesus. Você acredita nisso ou não? Ou você acha que você não tem essa autoridade? Você tem autoridade. Você que crê, você tem esse nome na sua vida. Nós podemos orar, abençoar, repreender, e se Deus nos ouvir ali, Deus pode curar enfermidades pela sua oração, Deus pode expulsar demônios pela sua oração.
Deus pode abençoar vidas pela sua oração no nome de Jesus. Porque não é no nosso nome, não é no nosso poder, não é na nossa capacidade. A igreja está aqui no nome dele. Então nós não estamos aqui para ficar com medo. Não é a gente que vai ficar com medo do mal, é o mal que vai ficar com medo da gente. Amém? Porque nós estamos indo no nome dele, não é no nosso nome. Nós temos a autoridade dele. Então tem aquele crente que ele é muito tímido, muito medroso. A gente tem que perder o medo, a timidez. Nós estamos lá no nome de Jesus. Eu sempre fui muito tímido desde pequeno. Mas quando eu comecei a pregar, na hora que eu li a Bíblia, vinha uma convicção dentro de mim. Você não está aí na frente, não é no seu nome. Você não é nada. Você não pode nada. Mas quando você for na frente, quando você for falar com alguém, você vai lá na autoridade do nome de Jesus. Então fale com coragem, fale com fé, fale com intrepidez, porque você não está falando em qualquer nome. Nós estamos aqui no nome de Jesus, para abençoar essa cidade, para a glória de Deus, para abençoar a cidade, para a glória de Deus. Por isso que Deus nos colocou aqui, por isso que nós somos essa igreja, em nome de Jesus. Quando eu cheguei em Botucatu, e eu comecei a fazer o ministério lá na igreja, e oração, e Deus começou a abençoar a igreja ali, e algumas pessoas começaram a ser abençoadas e tudo, e eu estava com um pouco de receio, e uma noite eu tive um sonho. Não sei se você acredita em sonhos, mas eu tive um sonho. Eu morava numa casa que você subia uma escada assim para entrar na casa. Então, naquele sonho eu sonhei que eu estava descendo, ia saindo da minha casa, ia descendo a escada. E quando eu ia pisando no último degrau, ia pisando no chão assim, ali no chão tinha cobras e escorpiões. E na Bíblia, cobras e escorpiões são os símbolos, Jesus falou, de demônios. E quando eu ia pisando ali, uma cobra tinha levantado a cabeça e ela estava pronta para dar o bote. Ao que eu baixei na perna, ela já estava pronta para me picar. Quando eu vi aquilo, eu fiquei com medo, eu fiquei assustado. Aí eu voltei com medo, subi na escada. Quando eu estava subindo a escada de novo, na hora que eu estava voltando para casa, no sonho veio uma voz dentro de mim. Veio uma voz falando assim: por que você está fugindo? Eu já lhe dei autoridade. Aí veio o versículo de Mateus capítulo 10. Eu já vos dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões em meu nome, e nada vos causará dano, disse Jesus. Aquela palavra veio no meu coração. Aí eu voltei com fé. Eu falei, vou pisar, esmagar essa cobra, esses escorpiões no nome de Jesus. Aí na hora que eu estava voltando, eu acordei. Esse sonho, eu senti Deus falando comigo: não precisa ter medo, continue firme, porque nada vai fazer mal para você, porque você está no meu nome, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Você tem poder e autoridade para pisar sobre toda a obra do inimigo, porque Jesus está na sua vida, nessa igreja, sobre nós, o nome dele, e nada, Jesus falou, nada vos causará dano, nada. Nós precisamos ter essa autoridade. Último lugar, a igreja que transforma é uma igreja que crê nas maravilhas de Deus, nas maravilhas de Deus. Quando Pedro e João falaram com aquele homem, o impossível aconteceu. O paralítico se levantou e ele entrou no templo pulando, louvando, adorando a Deus. E no versículo 10 diz que todos olharam e ficaram assim perplexos, admirados, assombrados com o milagre que Deus fez. Deus agiu de tal maneira que eles ficaram maravilhados. Olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez, olha o nome de Jesus, levantou o paralítico de nascença, o cara está andando, pulando, louvando a Deus, todos ficaram admirados de ver a manifestação de Deus ali. Na autoridade do nome de Jesus, Deus fez maravilhas. Sabe o que acontece na nossa vida? Com o tempo, a gente vai acomodando.
A gente vai deixando de crer que Deus faz maravilhas hoje, que Deus responde a oração hoje, que Deus realiza coisas extraordinárias hoje. E aí a gente não crê, mas a igreja de Jesus está na terra para trazer o reino de Deus aqui na terra. Vem o teu reino, Senhor. Quando o reino de Deus se manifesta, milagres acontecem, perdidos são salvos, viciados são libertos, pessoas são transformadas. Quando o reino de Deus se manifesta, o Espírito traz coisa nova, coisa linda, coisa maravilhosa do poder de Deus sobre nós. A igreja tem que crer, tem que orar, tem que pregar, para que coisas extraordinárias aconteçam, para que as maravilhas de Deus aconteçam. E a gente precisa fazer isso, em nome de Jesus. Você crê que Deus pode fazer coisas maravilhosas nessa igreja? Que Deus pode salvar pecadores, perdidos, viciados, pessoas oprimidas, pessoas que estão passando situações difíceis, vão entrar aqui, vão ser abençoadas? Que Deus pode tocar vidas aqui, no culto de hoje à noite. Deus pode trazer um perdido e hoje mesmo ele será salvo pela graça de Deus. Que enquanto nós estivermos orando agora de manhã, Deus pode visitar aquele irmão que está fraco, aquele que está perdido, e ele vai vir hoje à noite aqui e Deus vai salvar a vida dele. Nós precisamos crer e nós precisamos orar para que a igreja deixe as pessoas perplexas, não a igreja, mas o poder de Deus na igreja. O que aconteceu? Deus curou o paralítico. Quando eles oraram, algo novo aconteceu, um milagre aconteceu. O homem que não andava passou a andar, o cego passou a ver, o perdido foi salvo, o homem que estava preso foi livre, porque o poder de Jesus se manifestou. A igreja está na terra para trazer as maravilhas de Jesus, as maravilhas do céu aqui na terra, em nome de Jesus. Creia, ore, espere e comece a buscar para que Deus faça maravilhas mais e mais nessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ter um tempo de oração agora? Vamos orar? Eu quero que você ore ao Senhor aí, peça: Senhor, faz de mim um homem, uma mulher de oração. Eu quero orar mais, eu quero crer mais. Peça isso para Deus agora. Peça para Deus: Senhor, eu quero ser uma pessoa de oração. Aumenta a minha fé. Eu quero orar em casa, eu quero orar com a minha família, e eu quero orar na igreja, eu quero orar em grupos de oração, eu quero orar mais, eu quero chegar na igreja e orar, e crer, e interceder pelo pastor, pelo grupo, pelo culto, eu quero clamar. Fale com Deus: eu quero ser uma pessoa de oração, e Senhor, eu quero ser uma pessoa desapegada, quero ser uma pessoa desapegada. Eu quero me desapegar, e eu quero ter autoridade, do teu nome. Às vezes você está fugindo do mal, e Deus quer te levantar para pisar no mal, para expulsar o mal da sua família, da sua casa. Quem sabe você está correndo, fugindo, e Deus está dizendo para você hoje aqui: levante-se no nome de Jesus, levante-se no nome de Jesus. Fale: oh Deus, me dá autoridade, me dá ousadia, me dá intrepidez, e abençoe essa igreja. Que nessa igreja Deus faça maravilhas, que nessa igreja Deus opere grandes coisas. Ore ao Senhor, coloque a sua vida, interceda a Deus, repreenda o mal, a ação do inimigo. Consagre a sua vida ao Senhor. Eu quero ser uma pessoa consagrada, quero ser um homem de oração, uma mulher de oração. Dá-me autoridade, Senhor. Fique em pé, todos nós, vamos orar. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor, nessa hora nós queremos consagrar a nossa vida. Oh Deus, o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para ouvir a Tua palavra. E queremos nessa manhã renovar o nosso compromisso. Pedir que o Senhor nos faça pessoas de oração, de intercessão, pessoas que oram sem cessar, que vivem em comunhão contigo. Queremos pedir que o Senhor nos dê também compromisso de orar na igreja, de orar aqui no templo, e nesse lugar aqui, Senhor, queremos ver a Tua poderosa mão agindo, queremos orar para ver as bênçãos sendo derramadas, as maravilhas acontecendo.
Deus, que esse lugar seja consagrado mais e mais, seja cheio da glória do Senhor, e que aqui nesse lugar o inimigo seja envergonhado, repreendido, expulso desse lugar. Que quando o teu povo se reunir aqui, meu Deus, a glória do Senhor enche esse lugar, para que o pecador, o perdido, entre aqui e seja salvo, o oprimido seja liberto, aquele que está nas trevas veja a luz. Que quando o Senhor, o povo de Deus, se reunir nesse lugar, aqui a glória de Deus brilhe sobre nós. Em nome de Jesus, enche esse templo aqui, meu Pai, que essa igreja seja uma igreja das maravilhas de Jesus, que os cultos, o Espírito Santo tenha liberdade, que o Senhor possa operar, que o Senhor traga os vizinhos, traga os perdidos, os desviados, os oprimidos, Senhor, os cativos, que nesta igreja eles encontrem a salvação, a libertação, a bênção, o perdão de Deus, em nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja apegada à palavra e à oração, que essa igreja tenha autoridade, que cada irmão aqui tenha autoridade de Jesus na sua vida, na sua casa, na sua família. Nós repreendemos toda seta do inimigo, toda obra do mal, caia por terra em nome de Jesus. Sobre a família dos meus irmãos aqui, que haja a bênção do Senhor, que haja a glória do Senhor, que haja a luz do Senhor na nossa casa, a glória de Deus possa se manifestar na nossa família, que todos os nossos sejam salvos, em nome de Jesus, os filhos, maridos, esposas, pais, que toda a nossa família seja convertida, transformada, que possamos dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa igreja seja abençoada, seja cheia do Espírito Santo a cada momento mais, que as maravilhas aconteçam, que esse mês de festa seja um mês de festa no céu, que pecadores se convertam aqui nesse lugar, que vidas sejam salvas nesse lugar, que o Senhor continue derramando graça, poder e unção sobre essa igreja, sobre os presbíteros, sobre o pastor, que todos eles sejam cheios da autoridade do nome de Jesus, sobre essa igreja, sobre esse povo, mais e mais, Senhor. E nós oramos e abençoamos essa vizinhança, esse bairro, que nessas casas aqui, pessoas sejam tocadas e atraídas para essa igreja, que eles sintam o desejo de vir aqui, e aqui eles conheçam a salvação em Jesus. Abençoe, ó Deus, toda essa igreja, abençoe aqueles que não vieram, que o Senhor possa também fortalecê-los e animá-los, no poder do Espírito Santo. Fica conosco, fica com essa igreja, aviva-nos, ó Deus, desperta, Senhor, o teu povo, e faz maravilhas nesse lugar. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.